Olá, irmãos, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Hora da Viração. Vamos falar um pouco mais da palavra, essa que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que nos alimenta para dar continuidade nessa caminhada, que realmente não tem sido fácil para nenhum de nós. Vamos falar dos discípulos de Emaús, como está em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Veja bem, esses discípulos haviam convivido com Jesus durante todo o seu ministério. Eles haviam visto os vários milagres que Jesus tinha feito na vida dos outros e na vida deles mesmos. E mesmo assim, eles ainda não criam em todo o poder de Jesus, que ele ressuscitaria, não criam na palavra. Os olhos deles estavam como que impedidos. Os nossos também, às vezes, parecem impedidos. E apesar de ouvirmos a palavra de Jesus, o chamado de Jesus, nós não entendemos ainda qual é a verdadeira palavra. E aí nós temos que estudar a palavra, nós temos que ouvir, nós temos que ter fé para que continuemos aprendendo, continuemos vivendo e assim consigamos estar ao outro lado, ao lado de Deus Pai. Seguindo no versículo 17, Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Muitas pessoas ainda acham que Jesus é um profeta de grande palavra e de grande poder. Jesus é muito mais do que um grande profeta. Jesus é o próprio Filho de Deus, aquele que vive e reina ao lado de Deus Pai, à direita, sentado no trono. Ele nos guarda, nos protege, Ele nos ensina o caminho, Ele nos dá força, Ele nos alimenta. Somente pelo poder de Jesus nós podemos acordar todas as manhãs e seguir nessa caminhada. Seguindo o versículo 20. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Alguns discípulos esperavam que Jesus fosse o grande conquistador, o conquistador político, aquele que ia libertar Israel. Jesus liberta não só Israel, mas todo o povo que nele crê, liberta do pecado. Esse pecado que escraviza a todos nós, todos os dias, e que nos leva à morte. Versículo 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Todos nós que pregamos o evangelho, que cumprimos o mandamento de Jesus, onde ide pregar o evangelho a toda criatura, nós somos anjos nas vidas dos outros. Somos anjos nas vidas daquelas criaturas que ainda não reconhecem Jesus como seu Salvador. Nós temos que ser canal de bênção, canal de palavra para todo aquele que ainda não conhece Jesus, passe a conhecê-lo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver de fato tudo que estava com as mulheres, tudo que as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos! Como custa a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Nós também somos tolos, insensíveis
e não conseguimos ouvir todas as palavras. Versículo 26. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés até os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino dele, Jesus fez como que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fiquem conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento Jesus desapareceu. Quantas vezes nós ouvimos a palavra e não entendemos o que está escrito? Quantas vezes nós estamos cegos e não vemos Jesus à nossa frente? Quantas vezes estamos surdos e não ouvimos a palavra? Que nossos corações sejam abertos à palavra, que Jesus penetre os nossos corações, que nós possamos levar a palavra aos outros, aqueles que não conhecem, pois esse é o mandamento. Muitas vezes nós ficamos preocupados somente com o dia a dia, o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, o que nós temos que vestir, mas como está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34, Jesus nos ensina que nós não devemos nos preocupar com nada disso, pois Deus que está no céu sabe muito bem de nossas necessidades e Ele vai suprir todas elas. Meus irmãos, abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos para a palavra, para Jesus, aquele que vive e reina para sempre, aquele que nos dá a vida, aquele que nos salva, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que cura as nossas enfermidades. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Um bom domingo para todos.